Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado aí por ter apertado o play desse podcast. É muito bom que você esteja aqui conosco, né? Eu sou o Alex, estou aqui apresentando esse programa. E o nosso assunto de hoje é dinheiro na mão, é vendaval. A gente vai falar sobre administração, nós vamos falar sobre mordomia e nós vamos falar sobre idolatria e os perigos de lançar o coração aos cuidados das riquezas e como usar as riquezas para a glória do nome de Jesus. Está aqui comigo hoje o Marlon e a gente vai bater um papo bem solto, tranquilo, sem técnica de te ensinar, e vai ser um bate-papo legal aqui que a gente vai conversar sobre isso. Seja bem-vindo, Marlon. Pode ser, irmãos. É um prazer estar aqui de novo nesse podcast. E com esse tema, que é um tema que eu gosto muito de falar, eu acho que eu lido um pouco com isso, com essa parte de investimento, dinheiro. Inclusive, na igreja, a gente tem uma área de fé e trabalho, que hoje eu sou o coordenador dessa área. Então, acho que vai ser um tema legal da gente desenvolver aqui juntos. Bom, quando nós falamos, Marlon, sobre administração, mordomia cristã, os cuidados, nós ouvimos até muitas pessoas falando sobre isso, mas a prática, cara, ainda fica muito longe do que a gente verbaliza, do que a gente fala. E como, né, nós podemos resolver isso? Nós sabemos que Deus nos convidou à mordomia, que Deus lançou isso aos nossos cuidados. Isso tem muito a ver com quem somos, o nosso caráter, como tratamos o dinheiro, como cuidamos das coisas. Pode ser um ídolo do nosso coração e nós podemos ter problemas seríssimos, né, se a gente lidar de forma errada com a administração e ao ponto de sermos donos daquilo que não somos donos. Como que a gente pode lidar com essa questão e como abrir a mente, né, para uma boa mordomia cristã? Então, quando a gente fala de mordomia cristã, eu acho que um ponto interessante da gente pensar é que muitas pessoas procuram realmente obter conhecimento de dinheiro, finanças, sempre em um youtuber renomeado que tem grandes posses ou conhecimento nessa área, ou um influencer da internet, mas esquecem muito de se voltar para a palavra de Deus. E nós entendemos que a palavra de Deus, ela tem ali tudo que é necessário a gente saber sobre dinheiro e sobre mordomia cristã. Tudo que a gente precisa saber como administrar, como ganhar os recursos, como guardar, como investir, temos ali na Bíblia. E uma das características da mordomia cristã é entender que nós não somos donos de nada. Nada é nosso, nada nos pertence. Quer seja a tua finança, teu dinheiro, quer seja a tua família, o filho que você tem, a sua esposa, eles não te pertencem. O carro que você tem não são coisas que são suas, são coisas que Deus te deu. É de Deus e Ele proporciona a você isso aqui e um dia Ele vai te cobrar como você está administrando esses recursos que Ele te dá. Não tem como a gente falar de mordomia cristã sem falar da palavra dos talentos, né? Que o Senhor chega e fala para os seus servos, para 3 servos diferentes, né? Para 3 mordomos ali, ele entrega os talentos e quando ele volta, ele presta contas. Cadê? O que você fez com aquilo que eu confiei a você? E não, eu investi, eu fiz isso, aquilo com o teu recurso, tá aqui, ou o dobro. Aí chega no outro, eu investi, fiz isso, aquilo com o teu recurso, tá aqui o dobro. Aí chega o outro, não, eu guardei, não fiz nada. Não soube administrar isso aqui, é seu não, só tenho o que é seu mesmo aqui, mas não fiz mais nada com isso. E aí ele fala, não, então você que não soube administrar é servo inútil. Tira isso aqui e dá pro que soube administrar. Então, nós entendemos que hoje tudo que nós temos, e na palavra de Deus, no Antigo Testamento a gente já via Deus falando que Ele é o dono do ouro e da prata, tudo é de Deus. E no Novo Testamento a gente vê ali Paulo falando que Jesus, na sua morte, ele nos comprou para Deus, e também citando que Jesus estava antes da fundação do mundo e tudo foi feito por meio dele e tudo foi feito para ele. Então tudo que há no mundo, tudo que nós temos é de Deus, é recursos de Deus que Deus confia a nós com um propósito. E o propósito, se a gente não entender esse propósito e não administrar esses recursos de acordo com esse propósito de Deus, nós estamos fazendo mal à nossa mordomia. A gente olha para Adão no Jardim do Éden e Deus coloca ele para dominar, né, e ser um senhor da terra, um administrador dos recursos criados por Deus antes de Adão existir. Deus é muito interessante quando a gente olha para um jardim criado, tudo pronto, tudo perfeito, todo o ecossistema prontinho, bonitinho para a habitação do homem.
E Deus vai lá e cria o homem, coloca no lugar apropriado, preparado para que o homem vivesse nele. E diz para o homem, domine, cara, que sujeite, que isso esteja tudo sujeito debaixo da tua liderança, do teu domínio. E você vai cuidar, vai administrar, você vai dar nomes para os animais, você vai fazer tudo. E Adão está ali fazendo tudo isso. E tudo isso tinha que ser para a glória de Deus. Deus vinha na viração do dia conversar com Adão, no meu mundo de Bob aqui, né? Imagina Adão ir lá e prestando conta para Deus como foi o dia, né? Olha, esse dia foi assim, 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 tudo funcionando direitinho, o Senhor foi glorificado, teve mais uma cria ali, da vaquinha, teve tudo aqui, são seus. Só que Adão desfrutava de tudo que Deus tinha dado. Tudo, tudo, tudo. Um amigo compartilhando uma vez que perguntaram, questionaram ele por que ele contribuía na igreja, porque dava dízimo, ofertava. E ele usou esse exemplo. Ele falou, olha, eu sou o mordomo de alguém que tem tudo, vivendo na casa dele, cuidando das coisas dele. Eu ando na Ferrari dele, no Porsche dele. Eu como da melhor comida que tem nessa casa, de tudo. Só que não é meu não, eu só administro para ele. Todos olham e pensam que é meu. O único que não pode perder isso de vista era ele mesmo. Porque já que ele é um mordomo, ainda que os outros achem que ele que é o dono, ele que tem que deixar bem claro para ele mesmo de que aquilo não é dele. Ele administra com sabedoria e tudo para outra pessoa. É a mesma coisa com a gente, cara. Nós administramos tudo, usufruímos de tudo e para Deus, para a glória de Deus, né? E quando a gente entende isso de forma errada, eu acho que é um problemão, cara. Um cristão quando entende isso errado. É interessante esse exemplo que você deu, porque nós estamos vivendo um momento de muito conteúdo teológico, né? Então as pessoas, principalmente os jovens, começam a ter muito informações, só que essa informação começa a querer suprir uma carência ou atender aquilo que o nosso ídolo diz para nós. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente ouve muito, o pessoal que você chega na Calvário, como é que funciona o dízimo aqui? Vocês 10%, não é 10%? Vocês cobram dízimo, não cobram? Porque hoje tem uma briga muito grande na internet de teologias de o dízimo não é bíblico. Da antiga aliança. O dízimo é da antiga aliança e já não se encaixa mais. E aí toda vez que as pessoas se chegam a nós e perguntam na Calvário como nós lidamos com isso, nós falamos, nós não estipulamos dízimo. Nós estipulamos que seu coração seja generoso. Por quê? Porque um bom exemplo disso é quando você pega ali José no Egito. Você pega ali José e o faraó coloca ele ali como segundo e ele começa a administrar todas as riquezas do Egito. E quando começa ali o tempo de fome, ele compra todas as posses e todas as pessoas do Egito. Não sei se vocês já pararam para prestar atenção nisso. Ele chega, as pessoas chegam e ele vende o alimento. No outro ano, as pessoas, os moradores lá do Egito, eles chegam, o povo chega e fala assim, por que você vai deixar a gente perecer? A gente não tem mais dinheiro, todo o dinheiro a gente comprou o alimento de vocês. E aí o José fala, então traz o gado. E aí ele vai e compra o gado. E aí depois, no outro ano, ele fala assim, você bem sabes que todo o ouro e todo o nosso gado é seu. Nós não temos mais como comprar. Então o próprio povo fala para José assim, fala o seguinte, compre a nós e a nossa terra e que nós sejamos servos de Faraó. Porque nós sendo servos de Faraó, Faraó vai ter que nos sustentar. Então naquele momento ali, eu já vi um pastor falando que foi o maior empreendimento imobiliário que já houve na face da terra. Porque José comprou o Egito inteiro. Ele comprou todas as terras e as pessoas de uma nação para o Faraó. Só que aí quando chegou ali, José fala assim, aqui está a semente, vocês vão lá agora planta na terra e 20% disso aqui que vocês plantar vem para Faraó. Os outros 80% é de vocês. Alguém chegou ali para José e falou assim, cara, que ladrão, cara. Tá pegando 20% daquilo que é nosso, do meu trabalho? Eu acho que as pessoas olharam assim, peraí, de quem é a semente? A semente é de Faraó. De quem é a terra? A terra é de Faraó. De quem é a colheita? A colheita é de Faraó. Ele só tá me pedindo 20% daquilo dali? Ele tá me deixando ficar com 80% de tudo que é dele? É a mesma coisa, quando a gente para falar, se a gente fosse falar de dízimo mesmo na igreja, na lei lá, o povo de Deus ele não dava, era 10%. Era 3 contribuições. Uma era
trianual que daria cerca de 23%. Então o povo de Israel, ele dava, se fosse contar mesmo de dízimo, se a gente fosse botar no pé da letra, era 23%. Só que a gente não conta isso. A gente conta que, às vezes, uma igreja coloca ali os seus 10% como um valor, mas não é que Deus está pegando os teus 10%. Ele está deixando você ficar com 90% para você administrar para ele também. Porque tem muita gente que fala assim, não, vou dar minha contribuição aqui mensal na igreja, ou meu dízimo, ou minha oferta, e dei ali, acabou. A minha parte ali com Deus acabou, e esses 90% aqui, o valor que a pessoa coloca lá, é meu. E eu faço dele o que eu bem quiser. Só que não é isso. Todo o seu recurso é para a glória de Deus. Quando Jesus vem, ele não pede 10%, ele pede tudo. Ele fala, me dá tudo que você tem. Então, hoje, nosso coração tem que estar pautado que toda a nossa vida, todo o nosso recurso tem que ter o propósito de glorificar Deus. Tem que ter o propósito do seu reino ser expandido. Se a gente está muito preocupado em nossos recursos, a gente viver bem nessa terra, a gente ter o bom e do melhor aqui, a gente está guardando o quê para a nossa vida terrena? Para a nossa vida celestial. A gente está muito preocupado para cá, entendeu? Por enquanto que Deus fala que isso aqui é passagem, nós estamos aqui como estrangeiros e estamos aqui como um objetivo. Como Jesus veio. Jesus veio e ele nos ensinou a mordomia. Ele veio, mesmo sendo Deus, ele veio como um mordomo das coisas de Deus, administrando os recursos do Pai com um propósito de salvar vidas. Com o propósito de angariar pessoas para o reino de Deus. Então, todo o propósito daqueles recursos que Deus investiu em Jesus foi cumprido, entendeu? E ele nos dá esse exemplo. O que Deus tem investido na nossa vida? Qual recurso financeiro, ou familiar, ou conhecimento que Deus tem nos dado e como nós estamos usando isso com o propósito realmente de glorificar a Deus? Sim, e quando a gente olha para toda essa questão, né, a gente precisa olhar para o Novo Testamento, e se todo cristão contribuísse segundo a contribuição do Novo Testamento, a gente estava mais perdido, porque o Novo Testamento é você entregar tudo. Tudo, a vida toda, não é todo o dinheiro, é toda, não é a carteira só, não é o cartão, não é... Você entrega tudo para que Deus seja glorificado com tudo que você tem. E aí a gente dá uma olhada para a realidade dos cristãos no mundo, né? No Brasil e no mundo, mas você vê o efeito disso tudo num grande problema que se chama ganância. Por que às vezes algumas igrejas estão cheias de pessoas quando elas estão oferecendo uma troca? Tipo, você entra às vezes em alguma igreja evangélica, para você ver o nível que o dinheiro está muito ligado ao coração e ao caráter da pessoa. Pessoas que vão a uma campanha, ele paga para entrar, ele não percebe, né? Mas já tem um custo para entrar. Às vezes ele chega lá, vai estar no culto, mas é oferecido uma troca. Você paga um valor para receber uma bênção. Você tem que dar alguma coisa. Você vai lá e paga aquele valor, e aquilo é em troca de alguma coisa que vai fazer aquilo render mais. 100 vezes mais, e sempre essas promessas. E as pessoas que querem mais, que desejam mais, vão lá e acabam entregando quantias, acreditando que aquilo será multiplicado, né? Ele faz uma aplicação no Banco Celestial, acreditando que aquilo vai vir em dobro, em triplo, vai se multiplicar 100 vezes mais e vai chegar na vida. Dentro da igreja, às vezes com um pastor falando, e você está com um problema de ganância seríssimo, fazendo com Deus isso, cara. Colocando a ganância do coração diante de Deus e dizendo para ele, eu estou disposto a trocar contigo. Eu te dou alguma coisa, só que você tem que me dar mais. Você tem que me dar 90% e eu te dou 10%. Se você multiplicar, tá bom. E aí é um problema porque é o perigo da idolatria, e é uma questão do coração, e é um problema de pecado, né? A ganância, ela gera um problema com a boa mordomia. É interessante pensar nisso. Como a pessoa quer fazer uma barganha ou uma troca com aquilo que ela não tem? Entendeu? Você virar pra mim, pô, Marlon, toma aqui, ó, mesmo, o teu celular aqui, ó. Você quer teu celular, Marlon? Me dá aí R$1.000. Mas, Alex, o celular é meu. Eu tenho que te dar R$1.000 pra obter o meu celular de volta, cara? Que negócio é esse? Uma que Deus não precisa.
Ele é dono do ouro e da prata. Então ele não precisa disso, nada nosso. E a ideia de fazer uma troca com Deus é algo deplorável, né? É uma coisa bem complicada de se pensar. Mas olhando para o lado da ganância, e você deu um exemplo bom que foi lá Adão e Eva como mordomos da criação de Deus, eu sempre tive um entendimento que uma das coisas que influenciou ali o primeiro pecado, o pecado de Adão, foi a idolatria. E hoje as pessoas falam muito assim, a idolatria é o dinheiro. Eu não vejo o dinheiro como a idolatria. Eu vejo o dinheiro como uma oferenda ao ídolo. Porque eu acho que o ídolo é você mesmo. É você querer tomar o lugar de Deus e você querer glorificar você mesmo. Você quer toda a glória, toda a alegria, tudo aquilo que na sua vida Deus te criou com um propósito de você glorificar a Ele, você vira isso para você. Então você vira o seu Deus, você vira o seu ídolo. Então você quer fazer de tudo para suprir a carência e as necessidades do seu Deus, que é você mesmo. Então, o dinheiro se torna uma oferenda para você, porque é algo que você acha que com aquilo dali você vai conseguir obter as coisas que te farão feliz. Vai obter a glória, vai obter o reconhecimento, vai obter o status, vai obter a alegria, vai obter as coisas que te trarão isso como benefício. Então, você tira o Deus do centro, o teu dinheiro já não tem a ver com Deus. O teu dinheiro tem a ver com você. E quando a gente fala de ganância, a ganância não é só voltada ao dinheiro. Não é só o dinheiro. É tudo. É tudo. Tudo aquilo que você pega e... Não, pode ser minha família. Pode ser um status. Pode ser um orgulho demasiado, uma ambição mesmo de querer uma glória para você. E você faz de tudo, passa por cima de tudo para obter aquilo dali. E já não tem mais um propósito de glorificar Deus. Você já não tem um propósito de cumprir esse mandamento de Deus. Você tem um propósito de alegrar a si mesmo. O dinheiro tem um fim em você, não mais em Deus. E Jesus, quando ele diz, né, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, aí ele continua, né, porque a vida do homem não consiste na abundância do que ele possui. Acautelai-vos, né, tenham um cuidado com a avareza, com a ganância, né, que é uma coisa muito séria. E aí é onde a gente olha assim, Deus nos abençoa, Deus traz recurso a nós. Aí eu quero mais, desejo mais, nada me satisfaz, eu quero. E aí você começa a fazer de tudo. Eu acho que aí entra o problema do dinheiro na mão ser vendaval. Quantas pessoas que já passaram, né, em gabinetes pastorais, em conversas, de que quando começaram a ter recursos, as mulheres que de repente ganharam uma herança. A primeira coisa que ela fez foi divorciar do marido, porque ela só viu o marido como alguém que sustentava. Aí vai, não tinha amor, não tinha nada, porque eu não tinha como viver sozinha com as crianças. E foi embora, porque o dinheiro na mão se tornou vendaval de verdade. Homens que acabam tendo recursos e vão gastando isso com vícios, com prostituição, pornografia, bebida, e aí vai embora por aí. Jovens que ganham dinheiro de repente, né? Hoje em dia isso acontece muito, né? E ele sai comprando carro, mansão, bancorgias e mais um monte de coisa, e aí o dinheiro na mão é vendaval. Como que o dinheiro na mão de um cristão pode ser vendaval? Não eu deveria estou ser, falando né? de coisas extremas, né? O caso da pessoa que largou o marido era uma cristã. Mas quando, né, que na mão do cristão Deus vai lá, entrega recursos na mão dele e vira vendaval. Não deveria ser, né? Porque como a gente falou, se nós somos cristãos, nós temos onde obter o conhecimento de como lidar com tudo na nossa vida. Se tu quer ser um bom marido, a palavra de Deus te ensina como ser um bom marido. Se você quer ser um bom pai, a palavra de Deus te ensina como ser um bom pai. E se você quer saber lidar com dinheiro, a palavra de Deus te ensina a saber lidar com dinheiro. Então, os recursos que caem nas pessoas que não têm esse conhecimento de Deus podem ser perdidos de forma absoluta mesmo. Agora, na nossa mão, não deveria ser assim. Porque nós sabemos, Deus nos dá o dinheiro, e tem uma coisa, tá? Quando a gente fala questão de mordomia, a gente tá falando disso, não quer dizer que você não possa ter, não quer dizer que não é bom aproveitar das coisas dessa terra. Foi a criação de Deus e ele disse que é bom aproveitar. Agora a gente fugir do nosso entendimento que nós temos um propósito maior aqui. Nós temos um propósito que é ir pregar o evangelho a toda a terra,
Como você está indo e investindo o teu dinheiro, o teu recurso, para que esse propósito seja concretizado como cristão? Como cristão, você tem esse propósito como um dos seus maiores propósitos de vida. Como você está investindo o teu dinheiro, o teu recurso nisso? Porque, às vezes, se você pegar realmente o seu dinheiro, o seu recurso, você tem a ideia de te proporcionar uma boa qualidade de vida só, te proporcionar, às vezes, um status ou, às vezes, uma tranquilidade que Deus não te promete. Deus não promete a nenhum cristão que a sua vida, a partir de agora que você vai ser cristão, ó, é tranquilo e calmo. Só bonança. Só bonança. Como aí também tem duas teologias muito complicadas, né? Que é a teologia da prosperidade, que você acha que por você ser servo de Deus, Deus tem que te dar tudo e você vai ser aquela pessoa que vai, ó, vou viver tranquilo. Tem nada que me preocupar, eu não vou ter preocupação e realmente não vai ter preocupação se você confiar em Deus. Confiar que Ele está fazendo tudo na sua vida. Mas não quer dizer que você não vai ter problemas nessa terra. Ou aquela que eu tenho que ser pobre, eu não posso ter recurso nenhum, porque para ser servo de Deus tu tem que se humilhar ao máximo e você não pode ter nada. Ou então pode fazer besteira se tiver recurso. Tipo, se eu tiver dinheiro, eu posso me perder. Então é um outro problema do coração, cara. Sim, não é sim, o dinheiro o problema, né? O dinheiro, exatamente, o dinheiro não é o problema. Só vai dar mais oportunidade. O dinheiro não é o problema é que tá no teu coração, entendeu? Se você vai ter a oportunidade de você fazer algo errado com aquilo dali, e aí você vai fazer. Mas aí como a gente consegue mudar isso? Obtendo realmente conhecimento, cara. Obtendo conhecimento da palavra de Deus, de como lidar com o dinheiro, de como lidar com as nossas finanças. Hoje nós temos muitos servos de Deus, cristãos, que eles vivem uma vida de forma como se não houvesse amanhã. Tem duas coisas. Uma que é a pessoa que não se preocupa com nada. Tipo assim, não, o meu recurso aqui é para pegar aqui, eu dou para a igreja, mas eu vou ali fazer meu lanche, vou ali na minha pizzaria, na minha churrascaria, a minha parte ali eu contribuí e agora esse dinheiro aqui é para gastar todo mês. Que é um egoísmo, né? Que é um egoísmo. Eu conheço pessoas que não têm recursos e elas estão... Tudo é assim. Não, primeiro o meu pirão, minha farinha aqui, para garantir o meu pirão e tal. Aí se você pega, sei lá, um microfone assim, o cara tem um microfone desse. Para ele não serve, não presta em nada, mas ele nunca pensa na possibilidade de doar. Ele tem que, nem que seja por R$2, ele vai vender para se sentir que teve vantagem. Não vai dar mole para ninguém. É egoísmo. É um problema também quando você trata recursos, né? Como seu. Aí não é só dinheiro, né? Tudo. O seu veículo, a sua casa, você não recebe ninguém, não quer que ninguém sente no teu sofá. Nada. Então é um problema sério, é egoísmo, se torna avareza também. E a pessoa entra muito com a ideia, tipo assim, mas, pô, eu trabalhei muito, eu suei muito pra obter isso aqui, pô, eu vou dar pra fulano de tal que não faz por onde? Eu sou digno disso aqui, entendeu? Eu tenho porque eu sou digno, porque eu obtive com o meu suor. Não, você teve porque Deus te proporcionou, Deus te deu. Então, quando você vê que não é seu, até o que você conquistou porque Deus te deu a condição de conquistar e a conquista é dele, você não se apega a isso. Você vê em que vai ser útil isso para o reino. Como é que Deus me ensina realmente a ser livre disso, a ser caridoso e não me apegar a essas coisas, entendeu? E isso é idolatria, né? Idolatria é uma coisa muito negativa, é um pecado, é um problema seríssimo. Agora, como que a gente pode se opor a isso, né? Eu acho que a oposição está muito ligada à forma que nós amamos o próximo, cuidamos do próximo, e eu acho que a generosidade é a solução para um coração ganancioso. Você ser generoso, você saber ter as coisas e ter sabedoria para administrar, para ser generoso. E aí a gente vai levando muito para o coração. Um exemplo, você que está em casa, nesse momento, pense assim, você vai ganhar R$1 milhão até hoje, meia-noite. Amém. Rapaz, ninguém recebe aí isso daí? Amém. Não, glória a Deus. O que você faria, sem pensar muito, com esses R$1 milhão? Vamos lá, pensa. O que você faria? Bom, tu pensou e onde Deus entrou? Onde alguma coisa para a glória de Deus entrou? Não é demagogia nem nada, mas eu acho que pela caminhada, cara, se eu ganho R$1 milhão hoje, eu não fiz nenhum plano ainda comigo, né? Eu já pensei eu tendo R$1 milhão. Cara, eu ia abençoar muito missionário.
eu assim, ia fazer coisas que iam durar além da minha vida aqui. Que eu sei que ia servir para gerações e gerações. E, é claro, de alguma forma usaria para mim. Mas quando você vai pensando, tendo um coração generoso e com propósito, as suas necessidades, que são responsabilidade de Deus, né? Ele disse, quanto ao comer, ao beber e ao vestir, eu garanto. Vai ficando por último e o que é mais importante vai tomando lugar. Então, quando eu penso na possibilidade de ganhar 1 milhão e as primeiras 5 coisas que eu boto na minha lista são tudo sobre mim, então eu tenho um problema com o dinheiro que eu tenho hoje. Não precisa ter 1 milhão, tu já tem problema com o dinheiro que tu tem hoje. Não, eu acho que essa pergunta, muitas das vezes, a maior parte das pessoas não vão saber responder, porque nunca pensou no seu dinheiro com essa proporcionalidade. Porque eu acho que assim, o que você faria com R$ 1 milhão? Você faria, basicamente, as mesmas coisas que você faz hoje com o teu salário de R$ 2.500 mil. O que você faz com esse salário? Esse salário eu tiro aqui R$ 200 para Deus e o resto eu gasto para minha alegria. Se você pegar R$ 1 milhão, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar e você vai dar um porcentagemzinho por você ser religioso. Você vai falar assim, não, né? Vou dar o dízimo aqui desse 1 milhão. Mas às vezes não vai querer nem dar do 1 milhão. Vou tirar um pouquinho aqui, porque eu acho que a igreja não vai saber lidar com 100 mil, não. O pastor tocar o pneu do carro? Eu vou só... Se eu der 10 mil aqui pra igreja, tá bom. Mas, às vezes, um senso seu religioso vai fazer você ofertar um pouco pra igreja. E o resto, você vai gastar com as coisas que você gasta hoje, o seu dinheiro. Sabe por quê? E aí você falou uma coisa interessante, que é, qual o propósito da sua vida? A gente tem feito muito isso na Igreja do Calvário, de tentar pegar os membros da igreja e a pessoa entender qual o seu propósito de vida. Não é qual o seu propósito, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser uma nutricionista, um advogado, e como se a sua profissão fosse um propósito em si mesmo. Mas qual o seu propósito de vida que contribui para o reino de Deus? Porque se o seu propósito de vida for algo para essa terra aqui, o teu propósito é muito pequeno. O teu propósito é muito pequeno. Ele vai morrer. É um propósito limitado ao tempo. E então, quando a gente tenta sempre levar a pessoa, cara, obtenha um propósito de vida que é além dessa vida. É um propósito de vida eterno. Então, quando você tem esse propósito, você vai pegar e todos os recursos que você tem, você vai direcionar para que esse propósito seja cumprido. Não quer dizer que você vai direcionar tudo na sua vida. Mas se você tem um propósito que é expandir o reino de Deus, eu vejo, por exemplo, você tem você, Michelle, já tem uma vida que o propósito dela já está sendo demonstrado há anos, que é essa parte de missões, de estar ligado aos missionários, de estar ligado às missões transcultural. Então isso está tão enraizado em vocês que eu acho que qualquer recurso que vocês têm, vocês veem isso de cara. Eu tenho um propósito na minha vida de fazer com que as pessoas tenham um entendimento melhor financeiro e um propósito melhor de vida, de empreendedorismo, para a glória de Deus. Fazer as pessoas glorificarem a Deus dentro do seu trabalho, dentro dos seus negócios, dentro dos seus lares. Então, eu investiria nisso. Eu acho que o Mateus ele tem muito um propósito missionário, mesmo aquele propósito missionário urbano. Eu acho que talvez se ele tivesse esse dinheiro, ele investiria no seu propósito. Talvez ele montaria várias ONGs, várias coisas com que ele pudesse levar o reino de Deus e atingir essas pessoas. Então, qual é o seu propósito? Qual o seu propósito de vida? Qual o seu propósito além dessa vida aqui que talvez você pudesse investir esse dinheiro? Talvez a generosidade fizesse algum sentido com você ganhando R$1 milhão. Uma vez, uma pessoa conversando sobre isso, né? E falava assim, não, se eu tivesse hoje, eu faria... Aí virou para mim e falou assim, porque sabia que eu cuidava dos missionários e tal. Então, pastor, se eu ganhasse hoje, era uma causa na justiça, olha só, eu abençoaria os missionários. E isso e aquilo e tal, e falando. Aí eu não faria não, cara. Claro, eu faria sim se eu tivesse. Faria não, cara. Eu tô aqui do teu lado, tu nunca me deu uma barra de chocolate. Eu não sou chegado a chocolate, não, mas eu tô aqui do teu lado. Você tem uma família missionária do teu lado. Você nunca pegou do teu dinheiro e nunca fez nada. Tá vendo aqui? Nós somos missionários. Nós estamos aqui porque fomos enviados. Eu nunca recebi uma semente tua. E outra, cara, ela pode ser a menor possível, porque eu tô aqui, do teu lado. E outra coisa, tu conhece todas as minhas necessidades. Se você não foi capaz de atender as necessidades
de um missionário que está dando suporte à tua família, que a gente cuidava muito da família dele, a tua família, você não vai mandar para o missionário que está no outro canto do mundo, não, cara. Aí ele caiu em si e viu, é verdade. E é verdade, porque tem muita gente que faz isso, né? Pô, se eu tivesse mais recursos, eu faria isso, eu fazia aquilo. Não faria, cara. Tem abrigos precisando de carne, tem abrigos precisando de biscoito, tem um monte de necessidade, vizinhos, parentes que precisam de coisas. Se a gente não faz, a gente não vai fazer. Timóteo, cara, Paulo, né, escrevendo a Timóteo, o texto do capítulo 6, versículo 18 e 19, diz assim: que façam um bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Que enriqueçam em boas obras, que façam o bem. Ou seja, que seja propósito seu viver para o bem dos outros, para o bem das pessoas, cuidado das pessoas. Então, quando a gente olha para essa questão, a gente vai ver que generosidade é um instrumento de libertação para o coração ganancioso. Quando ele começa a praticar a generosidade e orar mesmo, Senhor, como que o Senhor quer que eu reparta aquilo que o Senhor tem me dado? E quando você começa a fazer isso, e agora tu imagina, Deus está procurando alguém para entregar recursos para compartilhar com outros. A quem Deus vai entregar os recursos? Ao ganancioso avarento ou ao que sabe repartir, que sabe compartilhar? E a gente retorna aquele texto que, se você não foi fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Não vai. Se você foi fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Eu posso usar minha vida como exemplo nessa área. Eu sou muito pautado desde muito cedo a ideia de investir para um dia conseguir usufruir. Então, acho que desde os meus 18 anos que eu comecei a trabalhar com carteira assinada, minha ideia era, eu vou guardar um pouco aqui, abrir mão de algumas coisas hoje, porque daqui a alguns anos esse investimento vai me trazer um retorno que eu vou conseguir usufruir de uma forma melhor. E quando eu comecei a ter um entendimento maior com o evangelho, e através da trilha radical, ter um contato maior com as necessidades dos missionários, eu tinha muito no meu coração assim, cara, eu tenho que investir esse dinheiro aqui o mais rápido possível, porque eu vou obter uma renda maior e eu vou conseguir mandar um recurso que vai fazer a diferença na vida de um missionário um dia. Um dia eu conversando com o João Marcos falou assim pra mim, mas o que tu tá mandando pro missionário agora? A minha ideia é mandar quando eu tiver a condição de mandar R$1.000, cara. 3.000, 5.000 reais pra fazer diferença na vida daquele cara. Não, mano, mas se tu não tá mandando agora a possibilidade que você tem de mandar R$50, você não vai mandar quando você tiver a possibilidade de mandar 2.000. Entendeu? Porque você vai esperar ter a possibilidade de mandar 20. Depois vai esperar ter a possibilidade de mandar 100. Vai esperar a possibilidade de comprar a casa dele. E você nunca vai fazer. Aquilo bateu no meu coração que rapaz... Eu comecei, cara, então eu vou começar a investir agora, com o que eu tenho agora. A gente faz isso hoje. A Igreja do Calvário é uma igreja recém-lançada, com o seu recurso financeiro escasso, pouco, né? A gente tem poucos membros, a gente ainda não consegue ter um valor realmente de uma igreja já estabelecida há alguns anos, mas a gente já investe nas vidas das pessoas. Antes de investir nos próprios pastores, né? Antes de investir assim, antes de sair, o primeiro salário que saiu, o primeiro ajuda, né? Contribuição, vamos falar salário que a gente não paga o salário do missionário. Mas a primeira contribuição para um obreiro não foi para um missionário. Não foi para os plantadores, não foi para o pastor. E que Deus nos guarde fazendo isso, né? Quem sabe a gente sempre dando prioridade. Então, Marlon, a gente caminhando para o final, não adianta ter muita grana, não adianta ter muitos recursos, senão realmente é vendaval. Mas o que poderia ser assim de coisas, 3 coisas de repente rápido? Eu sei que falar sobre administração financeira seria um podcast só sobre isso, né? Sim. Mas como alguém que não sabe como fazer, o que ele precisa ter para pelo menos ele ter o controle do que ele tem, né? E como ele trabalhar com isso para começar a sua boa mordomia. O cara quer começar, você, eu preciso ajeitar isso a partir de hoje. O que ele deve fazer? Então, tem uma fala de John Wesley que eu acho muito legal, que ele fala assim, ganhe tudo que puder, guarde tudo que puder e doe tudo que puder. Então, a ideia de que, cara, não é errado você ganhar dinheiro, não é errado. Você pode ganhar dinheiro. Também não é errado você guardar seu dinheiro, você ter uma reserva de emergência, você ter uma boa administração financeira.
Mas você tem que estar... É assim, você pode hoje procurar ser rico, você pode hoje investir. Eu vou dar um exemplo na minha vida. Hoje eu invisto realmente e tenho uma busca mesmo de um dia eu acho que vou ser um milionário. Pelo meu esforço de trabalho, de investir e lidar com dinheiro. Mas hoje eu guardo recursos para que eu consiga obter isso um dia. Porque eu tenho que ter dinheiro para poder investir e obter mais dinheiro. Só que hoje eu estou com o meu coração totalmente disposto a, se Deus pedir, eu vou entregar tudo. Eu acho que na vida do cristão você tem que ter uma mínima organização financeira, porque eu acho que a pessoa que vive dissolutamente, todo o dinheiro que ela ganha no mês, ela gasta dentro do mês, é uma irresponsabilidade para com Deus, é uma irresponsabilidade sobre a mordomia que Deus te dá. Porque você não está sendo mordomo daquela finança ali. Eu duvido que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora, o dinheiro que recebe é assim, não, Marlon, eu não tenho R$1 no bolso, mas 90% do meu dinheiro vai para as causas de Deus. Eu invisto no missionário, eu invisto na minha igreja, eu invisto em projetos, eu invisto em pessoas. Eu duvido. Se for isso, eu vou falar, amém, irmão. Então continue fazendo isso. Mas eu duvido que 15%, 10%, 20% no máximo. A gente não chega nem à contribuição do povo de Israel lá, nos seus 25%. A gente dá para as coisas de Deus e o resto é gasto demasiadamente pela nossa alegria. Então, isso é uma irresponsabilidade. Não saber lidar com o recurso de Deus, você ser um mau mordomo é pecado. Você vê ali que o que Deus fala assim pega esse mordomo aí que é um mordomo inútil. Ele não serve para nada. Mas ao mesmo tempo, você guardar o dinheiro com um propósito em si mesmo de só ajuntar riquezas nessa terra, também é pecado. Também você se inflar a tua ganância de você dizer que você tem, que você conseguiu e que amanhã eu vou comprar o melhor carro do ano e amanhã eu vou ter a melhor casa e você não olhar para as necessidades ao seu redor, também é pecado. Mas não é pecado você querer ter. Você querer ter o do bom e do melhor. Mas é você buscar ter o do bom e do melhor, você fazer toda uma escala, todo um preparo para isso, mas você está 100% disposto ao dia que Deus pedir, você entregar tudo para Ele. Você entregar tudo de volta para Ele de novo. Então eu acho que como cristão a gente tem que pegar e fazer uma mínima organização financeira. Muita gente fala assim, um dia, quando eu começar a ganhar mais, Marlon, quando eu tiver meu aumento de salário, eu vou conseguir investir um pouco mais na minha vida. Eu tô falando investimento pessoal mesmo. Uhum. A pessoa ter um recurso ali, a pessoa ter uma reserva de emergência mesmo, a pessoa ter uma organização mínima ali para sua aposentadoria, pensar na sua aposentadoria, mas a pessoa fala assim, quando eu conseguir ganhar o dobro, que vai ter o meu aumento de salário, eu vou conseguir fazer isso, Marlon. E a pessoa gasta tudo. Ou quando a pessoa acha que agora que ela tem, ela pode guardar tudo e ela precisa primeiro fazer essas reservas, pensar na sua aposentadoria e esquece de olhar para o lado, para as coisas do reino de Deus. Eu acho que tem que ter um meio termo, você tem que ser moderado nisso, mas todo cristão tem que procurar obter conhecimento para fazer uma boa administração do seu dinheiro, ter um propósito de vida, fazer uma reserva financeira, pensar no seu amanhã, na sua aposentadoria, pensar na sua família e pensar no reino de Deus como realmente consegue, com seus recursos, investir no reino de Deus. Amém. Bom, gente, estamos chegando aí no nosso final, né, do nosso podcast. Dinheiro na mão é vendaval. Na verdade, a gente está falando sobre mordomia cristã, administrar os recursos de Deus com sabedoria. E para ajudar, né, eu vou deixar aqui um link embaixo aí nos comentários. Eu acho que eu vou conseguir colocar. E é de uma planilha muito bacana, do Diego e Sua Grana. Ele tem uma planilha familiar bacana de Excel que você pode usar. Se não, eu te oriento a buscar pelo YouTube aí aplicativos que podem te ajudar a administrar os seus recursos. Isso ajuda demais. E se você não consegue fazer isso, tem tido dificuldade, procure alguém que sabe fazer para te ensinar, para te coachear, né? Para ser o seu mentor e te ajudar a organizar essas coisas. Lembrando que uma boa mordomia precisa da família juntos, senão não dá certo. Então tente entrar em acordo com a família e fazer isso. Esse é nosso podcast dessa semana. E, Marlon, obrigado. A gente está aqui somos da mesma igreja, o assunto é sobre a igreja, não sobre, né, tudo sobre a igreja, mas um pouquinho, e do que a gente está falando sobre isso.
quem sabe mais para frente a gente pegue aqui, pontue algumas coisas e fale um dia só sobre investimento. Sim. Eu acho que seria legal, tá bom? Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar os seus comentários aí e mandar para outras pessoas também, beleza? Marlon. Pessoal, foi uma satisfação. Fiquem com Deus. Até a próxima.